E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a Luísa Barvinski mais uma vez, e hoje aqui no nosso Aprendendo Marketing Digital eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu diria que é o assunto zero de qualquer estratégia de marketing digital, que é o que? São as personas, tá? Muita gente tem dúvidas sobre isso. É natural que isso aconteça, né? Porque a gente, por mais que a gente sinta empatia pelas pessoas, às vezes é um pouquinho difícil pensar quem é o nosso consumidor, quais são os assuntos, os problemas, os sonhos que eles têm, que eles gostam de, né, os assuntos pelos quais eles se interessam, enfim. É um exercício um pouquinho complicado porque a gente tende a achar que a gente precisa atender todo mundo. Isso não é verdade, né? Então a gente já pensa nesse estudo de personas já pra gente não ter que atender todo mundo. Pensa, o teu negócio é muito específico, você não atende todo mundo, né? Sabe aquela frase de mãe, você não é todo mundo? Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje, tá? Bom, eu preparei aqui um roteirinho pra gente ir conversando, tá? Vamos pelo básico. O que é persona? Você que chegou agora e caiu agora no marketing digital ou que já tá há algum tempinho, mas tem dúvida nesse ponto. O que é persona? Persona, gente, é uma representação, é um personagem, tá? É uma criação, né, um agrupado de características de pessoas diferentes, mas que têm interesses em comum, representam um grupo de consumidor que você quer atingir, um grupo de pessoas que podem ser seus clientes lá na frente, ok? E, bom, só para dar um exemplo completamente fora do marketing aqui, mas eu acho que essa ideia, essa forma com que foi construído na ficção, eu acho que funciona pra gente conseguir entender direitinho o que é uma persona. Existe um livro chamado A História Verdadeira, tá? Eu vou colocar, vai estar aqui embaixo aqui nos links pra você, se você curta, né, um suspense, um romance policial aí, acho que se enquadra mais ou menos nessa categoria. É uma história que aconteceu de verdade nos Estados Unidos, tá? A história de um jornalista que mais tarde acaba investigando a história de um cara que assassinou a própria família. Ok, essa parte a gente não precisa analisar, vamos analisar só o comecinho da história, né? Quem é esse jornalista? Esse jornalista, ele trabalhava no New York Times, né? Os maiores jornais do mundo, e ele era um jornalista bastante prestigiado e ele foi enviado para fazer uma reportagem na África, agora eu não me recordo exatamente qual país, e nessa reportagem ele tinha que contar a história das crianças que trabalhavam na extração ilegal de cacau. E aí ele decidiu fazer uma coisa diferente. Em vez de contar a história de todas aquelas crianças que estavam lá, ele estava, né, inclusive tem o filme desse livro, mostra bem essa parte, ele está em uma sala cheia de crianças, assim, ele começa a conversar com elas, entender como que é a vida, quais são as situações que elas passam, o que elas sonham, quais são os problemas, enfim. E aí, só que esse jornalista, né, o Michael Finkel, ele decide, né, ele toma uma decisão um pouco diferente. Em vez de contar a história de cada um dos meninos e meninas, ele decide juntar todas essas histórias em uma só, como se fosse uma criança só que estivesse passando por a média daquelas situações, né, as situações mais frequentes que as crianças reportavam, ele contou em um perfil só. Ok, ele escreveu esse perfil, essa reportagem sobre uma criança fictícia, né, ela não existia na realidade. Aconteceu que ele foi demitido do New York Times por causa disso. Um jornalista jamais deve fazer isso. Se você é jornalista, assim como eu, você sabe que não dá pra fazer isso. Mas eu quero que você pegue esse mecanismo do que o Michael fez. Ele pegou várias histórias e agrupou em uma só. Ele criou um personagem baseado em fatos reais. É isso que a gente vai fazer com as nossas personas. Então, é legal que você já tenha alguns contatos, algumas pessoas com quem você possa conversar, alguns clientes, né, para que você entreviste essas pessoas, consiga observar elas em grupos e tudo mais, para você compor esse teu personagem de uma forma cada vez mais rica, tá? Com cada vez mais informações. Ok? Entendida essa lógica? Então vamos lá. Por que a gente pensa em personas, por que a gente faz personas e gasta esse tempo, né, nesse processo de planejamento? Porque, de novo, como eu falei, primeira coisa, você não é o seu cliente, tá? Ah, mas eu tenho uma padaria de produtos para marombeiros e eu sou marombeiro. Ok, cara, tudo bem. Você pode ser o seu cliente, mas sempre vai ter uma menina que vai precisar de uma dieta diferente da sua.
vai ter um cara que precisa ganhar massa, tem um cara que precisa perder gordura, enfim. São necessidades diferentes, então você não é 100% seu público, por mais que o grupo de interesse seja o mesmo, você tem necessidades e interesses específicos. Então a gente faz isso para direcionar melhor a nossa comunicação, criar produtos e serviços melhores e, obviamente, afastar, repelir, tirar completamente as pessoas que não fazem parte, né, desse grupo de pessoas que a gente quer atender. Então é uma coisa que você precisa já ter na sua cabeça. Você não vai e você não deve atender todo mundo. Você precisa escolher os seus clientes para que você consiga formatar um preço melhor e, claro, encontrar aqueles projetos que de fato você quer trabalhar. Né? A coisa mais chata que tem é quando chega, você precisa atender qualquer um porque você precisa da grana. Eu sei, eu entendo, todo mundo já passou por isso. Agora, quando você seleciona melhor os projetos, as brigas que você vai entrar, a coisa vale muito mais a pena. E é isso que as pessoas ajudam a gente a entender. Quem deve ficar e quem não deve. Quem não vale a pena a gente investir esforço, tempo, porque a pessoa não está no momento ou ela talvez nunca seja um bom cliente para aquilo que você oferece. Ok? Então a gente faz esse exercício justamente para eliminar isso e também para a gente entender quais conteúdos a gente precisa criar, tá? A persona, ela é essencial para quem produz conteúdo. Se você não tem uma persona, você já começou errado, tá? Pelo menos, assim, uma personinha você tem que ter. E quantas personas, né? Gente, não mais do que 5. Se você ficar ali na média entre 3, talvez 4, tá confortável. Agora, mais do que isso, gente, é loucura. Você não consegue atender todo mundo. A gente volta para aquele outro problema, tá? Então, assim, o que eu diria? Na média, 3, tá? Eu trabalho com 3 personas. Né? Então, se você é empreendedor, você está listado como uma persona. Se você trabalha em agência de comunicação, você também é uma persona dos meus conteúdos, dos meus produtos e serviços. Se você trabalha em departamentos de marketing em empresas, você também, eu considero uma persona, porque são as pessoas que geralmente fazem os meus cursos, que se interessam por consultoria e coisas assim, ok? Então, veja que dentro desse espectro eu atinjo bastante gente, mas eu já seleciono muito bem o que eu vou fazer, certo? E os conteúdos que eu vou produzir, porque cada um tem necessidades diferentes. Um cara que é empreendedor, ele tem diferenças do cara que trabalha numa empresa, por exemplo, né? O empreendedor, ele geralmente está fazendo tudo sozinho, ele não tem equipe. O cara que trabalha numa empresa, ele já tem uma equipe, ele consegue, mandar até contratar uma agência para desempenhar, né, para eles executar aquele projeto. Então, são estruturas completamente diferentes e a gente tem que avaliar esse tipo de coisa, certo? Bom, o que mais? O que é? Vamos fazer uma diferenciação entre persona e público-alvo. Por que a gente faz isso? Fala desses dois momentos. Se a gente for pensar em comunicação há um tempo atrás, a gente ia falar de público-alvo, tá? Esse público-alvo é o quê? Se a gente for traçar aqui os paralelos, o público-alvo ele vai ficar muito mais pobre, muito mais raso, porque ele vai trazer, basicamente, informações demográficas pra gente. Não é errado, mas é incompleto. A gente consegue fazer um estudo muito mais legal, muito mais aprofundado. E é aí que entram as personas, porque as personas vão somar esses dados demográficos com um estilo de vida, com informações relevantes sobre o estilo de vida dessas pessoas. Aqui no final eu vou falar sobre alguns tipos de pergunta que você pode fazer para entender esse estilo de vida do teu consumidor, ok? Então, assim, a grande diferença é essa. Quando a gente fala em público-alvo, a gente está falando de uma coisa muito mais rasa, que não leva em consideração, na maioria das vezes, os estilos de vida, hábitos e comportamentos, né? E quando a gente fala em persona, a gente olha para esse todo, ok? Beleza, então. Por que a gente vai olhar para estilo de vida? Porque existem 2 pontos muito importantes para essa análise. O primeiro deles, desafios, né? Problemas, dores, enfim. E os objetivos, que são os sonhos, as aspirações, metas, enfim. A gente vai olhar para esses 2 pontos porque a gente precisa entender o que incomoda aquela pessoa, o que tira o sono dela à noite, né? E o que faz ela, né, querer trabalhar, o que faz ela acordar todo dia, mesmo cansado por não ter dormido por causa do problema, qual que é a motivação, o que leva essa pessoa para frente. Então a gente precisa analisar esses 2 pontos. Por quê? Porque em cima disso, de novo, você formata melhor os seus produtos e serviços e com base nisso também você consegue direcionar a tua mensagem muito melhor. Se eu tenho um ponto de dor que eu sei que é muito importante para aquela persona, eu vou comunicar os meus conteúdos, os meus anúncios, os meus vídeos, enfim, em cima disso, tá? Ou então, se eu sei que para aquela persona o sonho, a transformação é muito mais forte, eu vou trabalhar em cima desse ponto.
Então, por isso que essa análise ela acaba sendo vital para que você consiga alcançar essas pessoas. Você pode fazer testes entre o que funciona melhor, se é chamar atenção por uma dor ou chamar atenção por um sonho. Então, assim, essa pessoa sabe onde ela quer chegar, né? Se ela não sabe, ela tem provavelmente uma dor. Se ela já sabe e aquilo tá muito difícil, também é uma dor. Mas se ela tem aquilo muito bem identificado, é uma coisa que ela quer há muito tempo, talvez uma viagem internacional com a família inteira, talvez isso seja uma aspiração, né, um sonho, você pode usar esse ponto para se comunicar com essa pessoa, certo? E aí, a gente entra numa coisa que é bem importante e muita gente tem dúvidas nesse processo, que é como conseguir essas informações, né? A gente tem dois formatos que são bastante interessantes de serem trabalhados. O primeiro deles a gente vai utilizar dados primários, perdão, dados secundários, desculpa, acabei invertendo a ordem aqui. A gente vai usar dados secundários. O que são dados secundários? São aqueles que já existem, já estão disponíveis para você consultar. Então, quais são essas fontes? IBGE, né, o Serasa Experian, ele tem uma pesquisa muito bacana que é a Mosaic, que a gente pode consultar gratuitamente, pelo menos um resuminho dela, a gente já consegue ter alguma ideia também de quem são essas pessoas. Associações de classe, enfim, a gente tem várias fontes de dados secundários que podem começar a trazer esses inputs pra gente, pra nossa análise, tá? E depois a gente vai usar esse tipo de informação para compor o nosso roteiro de pesquisa, que isso nada mais é do que dado primário. Você vai coletar esses dados porque eles ainda não existem, tá? Precisa disso? Sim, tá? Se você tava com preguiça, sinto muito, precisa. E não é só uma pesquisinha de internet, tá? A gente tem que ter dados mais consistentes. Você pode conseguir isso fazendo formulários, usando o Google Drive, Google Forms, Typeform, SurveyMonkey, tem uma série de coisas. Você pode fazer um estudo de palavras-chave usando, sei lá, o KW Finder, SEMrush, o que mais? O Google Keyword Planner, né? Ubersuggest, eu vou colocar todos esses nomes aqui na descrição para você não se perder, tá? Outra fonte de análise de dados primários que é muito bacana também são os grupos de Facebook, tá? Sempre que você for começar uma pesquisa, eu recomendo dar uma olhada no grupo de Facebook daquele teu nicho, porque ali é uma fonte muito rica de informação. Você consegue entender quais são os assuntos principais, quais são as principais reclamações, os principais sonhos, como essas pessoas se comunicam, qual tipo de linguagem, se elas usam gírias, se elas usam, sei lá, uma linguagem em português errado. Isso é importante de você saber, tá? Então, esses dois pontos são bem importantes. E aí vem as entrevistas, né? Ou então, o que você vai ter como roteirinho para tua observação se você for fazer se você for olhar os grupos de Facebook por mais tempo. Então aqui eu tenho algumas coisinhas, alguns grupos de perguntas que vão te ajudar nessa análise de forma geral. Então a gente tem aqui características pessoais, a gente vai olhar informações, basicamente as demográficas, que é o quê? A faixa etária, a composição da família, quanto essa pessoa ganha por mês, o salário dela, né? A gente tem também o nível de educação, né? Até onde essa pessoa estudou, se foi em colégio particular, foi em colégio público, enfim, se isso for importante, claro, né, para tua análise, né? Tô aqui só colocando alguns dados, algumas fontes de informação para você começar. Depois a gente vai olhar coisas relacionadas ao cargo ou à função dessa pessoa. E que é o quê? A gente vai prestar atenção em quais são as habilidades e ferramentas que ela precisa para desempenhar esse papel, como que esse trabalho dela é medido, né? Como os resultados, o que cobram dela, o que significa ter sucesso, né? Dentro das funções, daquela função que a pessoa executa. E uma coisa que é muito legal e que eu acho que pouca gente faz é tentar descrever como é um dia típico na vida desse cara. Porque isso vai começar a te mostrar quais são os problemas, os impasses que ele tem ao longo do dia e como você se encaixa como solução dentro da vida desse cara. Eu acho fantástico isso, tá? Outra coisa, se você está trabalhando com um cliente B2B, ou seja, empresas que vendem para outras empresas, você precisa entender, olha, a empresa, veja só, você precisa entender o tamanho dessa empresa, quantos funcionários, qual o faturamento, qual é o segmento de mercado, enfim. A empresa pode ser uma persona, sim, ok? O que mais que a gente vai olhar? Eu tô passando um pouco rápido, mas é só para não tomar muito tempo e vocês já terem uma ideia, ok? A gente vai olhar para fontes de conhecimento, tá? Como que essas pessoas se atualizam? O que elas vão atrás? Que informações elas procuram? Em quais canais? De quais grupos elas participam? Elas estão em alguma rede social? Provavelmente Facebook, mas
Existem as pessoas que não estão no Facebook, e é importante você analisar isso. O ciclo de compra. Esse também é um ponto muito importante e pouca gente olha com atenção e carinho para isso aqui. O que acontece nesse processo? É interessante que você descreva como que essa persona ela fica sabendo sobre a solução que você está oferecendo e, né, como que ela vai evoluindo nesse funil, nesse processo de compra e conhecimento, né, até avaliar as informações, né, avaliar as opções de compra que ela tem. Né, ela vai colocar você, o concorrente e mais alguém ali para conseguir entender qual é a melhor opção para ela, certo? Então, esse também é um ponto-chave para você conseguir estruturar qualquer ação envolvendo marketing digital e até mesmo coisas offline, certo? E por fim, a gente precisa olhar para pontos que criem essa conexão entre a tua solução e o problema dessa persona, ok? Então, olha, você tem que pensar em... Não precisa ser uma coisa muito óbvia, né? Uma coisa assim que isso o teu persona não vai ficar sabendo, mas você precisa estabelecer essas conexões. Então, descreva de uma forma bastante simples, bastante mastigada, né? Como que os benefícios que a tua solução, o teu produto, o serviço, né? Os benefícios que a tua solução oferece, como eles se conectam aos pontos de dor, como que eles estão relacionados aos sonhos dessa persona, tá? Isso é bem importante que você estabeleça, porque senão a pessoa não vai ver valor naquilo que você está querendo transmitir, certo? E uma outra coisa que é bastante chave, é um ponto chave nesse processo, que você vai ter pontos, né, que são teus argumentos de venda, os teus apelos de venda, né? Apelo não significa uma coisa negativa nesse processo, né? Você não está sendo forçado, mas sim você está salientando um ponto que é interessante para que aquela pessoa considere, pelo menos no processo de compra dela. Então, quais apelos que você tem, quais pontos, quais benefícios você tem, quais features, quais atributos do teu produto se conectam com os pontos de dor ou sonho dessa persona. Então, é basicamente assim, eu sei que é bastante informação, tá? Que eu tentei fazer um resumo até pra gente conseguir conversar aqui nos nossos minutinhos, mas assim, procurem conhecer a fundo esse consumidor. Lá no blog, a gente tem um kit para estudo de persona, né, que ele inclui algumas informações bem legais, inclusive um mapa de empatia, para você conseguir fazer essa análise, ok? Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, recomendo que você dê uma olhada, tá? Porque é um tipo de conteúdo que, de fato, vai fazer toda a diferença na tua estratégia, é o teu ponto de partida, certo? Estamos entendidos? Então, você já sabe, se tiver alguma dúvida, se ficar alguma coisa aqui que você não tenha entendido, por favor, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou adorar responder a sua pergunta, né, atender a sua sugestão, certo? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!